E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso, atualizo para mais um vídeo. Vinícius, vale a pena ter conta na Rico? Vamos lá, eu vou te mostrar a minha conta na Rico e vou dar aqui o meu parecer como usuário cliente deles, tá bom? Vou colocar a telinha do meu celular e vamos conversar a respeito disso agora. Telinha aí. Pessoal, a gente faz investimento no Rico, tá? Eu tenho uma conta de investimento e para te poder ter cartão, anteriormente a gente tinha que ter limite. A gente fez uma época, a gente comprou um produto lá que tava pagando bem, botamos 2.000. Só que hoje a gente tem cartão de crédito, tá? Disponível na conta e o cartão de crédito é bem bom. Ele me dá 1% de cashback líquido em todas as compras que eu faço, a partir de R$ 3.000 por mês. E investe num CDI que dá 97% de CDI. É legal, é bom. Nessa parte eu gosto. Como ele é um cartão que eu gosto e eu tenho um limite considerável nele, ele torna-se sendo um produto muito bom para mim por causa do cashback. Eu gosto, utilizo. A conta digital dele, eu acho uma conta bem básica. A gente tem aqui, ó, o saldo, claro, tô trancando a parte de investimentos ali, ó, as minhas avaliações, configuração do Pix, cartão de débito, consulta de DDA, portabilidade, é muito básico. O que eu não sou muito a favor é da conta digital. Ela não funciona bem. Eu não acho que seja um produto rápido. Mas como ela é uma corretora junto, anexada dentro de uma plataforma com conta digital, agrega. Quais são os produtos que a gente tem aqui disponível? A gente tem conta, cartão de crédito, crédito e Open Finance. É muito difícil de conseguir aumento de limite. Eu já mandei meu comprovante de renda, né, da minha esposa, que essa conta não é minha. A gente já pediu, a gente está sempre pedindo aumento do cartão de crédito, eles não aumentam. Eu pago antecipado a fatura sempre, tenho investimentos dentro da Rico e eles muito difícil de entregar crédito. Eles têm uma opção de crédito que eu acho bem legal, que é assim, ó, financiamento imobiliário, meia boca, crédito com garantia do meu próprio saldo que eu tenho lá disponível, tá? Eu tenho um crédito lá. O que eles fazem? Eles me dão um crédito. Ó, melhores taxas, eu quero simular. Eu posso simular valores aqui. Deixa eu ver. Eu posso simular valores na parte de crédito, valores bem interessantes. Eles colocam a aplicação. Ó, qual o objetivo de crédito? Comprar um veículo. Vou botar aqui. Concluir. Eles fazem análise, ó, eles me dão a possibilidade até R$ 80.000 para fazer. Claro que isso aqui vai passar por uma análise. Vamos botar aqui se eu fosse pegar 60 mil. Continuo. Ó, quero pagar parcelas mensais. Eles vão fazer quantas vezes? Ah, eu quero botar em 24. Eles vão usar o meu saldo, que eu tenho como garantia da operação, tá? Ó, então, eles vão usar o saldo que eu tenho como garantia da operação e vão me entregar um crédito. Qual é a taxa? 1,83. Então, ó, o valor de 61 mil, porque tem o IOF, né, de 1.590. A primeira parcela ficaria 3.193 em 24 vezes e eles iriam usar o meu saldo como garantia, provavelmente todo esse valor. Se eu tivesse todo esse valor, eu teria essa aplicação. Então, consegue fazer uma simulação. Se continuar, eles iam ter que pegar o meu investimento. O que acontece? Eles pegam 60 mil investido meu, trancam e eu me dão com essa taxa. Vinícius, não vale a pena. Na verdade, se tu pensar a longo prazo, até vale. Porque assim, ó, se tu for pegar esse valor, esse saldo aqui que tem, eu vou pegar o saldo, vou torrar e depois eu guardo. Dificilmente a gente guarda, né? Porque tu guardar 3 mil por mês até chegar a 60, dificilmente tu guarda. Se tu tens essa leitura boa, vale a pena. Então, é mais um produto que eles entregam. Eu também consigo aumentar o meu cartão de crédito com garantia de investimento. Não acho legal, não quero. Eu quero que eles me entreguem. E é uma conta bem básica, tá? Eu não sou muito a favor da conta. Eu gosto do cartão. O Recarga Pay também está me oferecendo um cartão legal, por isso que eu tô meio balançado. Mas essa conta aqui para investimento é muito legal. Eu investo, tem como a gente investir em bolsa de valores. Tem, cara, tudo, fundos, tudo. Ela te entrega tudo, todas as partes de benefícios de investimentos. Eu acho legal. Vinícius, para negativado, esquece. Ela não dá crédito para negativado. Não dá crédito para negativado, esquece. Se tu for, a conta que eu tenho aqui é da minha esposa, que não é negativada. E mesmo assim trancaram o meu limite e não me dão mais limite. Mas é uma conta hoje que a gente tem como cartão de crédito como conta principal para uso de cartão de crédito e investimento. Então é uma conta que a gente tem o Sicredi como uma conta secundária e o Rico como uma conta de investimento e cartão digital. É boa, tá nos cobrindo. Usaria ela no dia a dia? Não acho uma boa conta para dia a dia, tá bom?
Essa é apenas a minha análise, mas eu quero saber a tua. Deixa o teu like, inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer. Valeu!